Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, estamos dando início a mais uma Escola Bíblica Dominical, hoje chegando à nossa lição 9, cujo título é A Fidelidade, Bondade e Veracidade de Deus. E o nosso motivo de oração que está aí na revista, está escrito assim: ore para que a fidelidade de Deus estimule os cristãos a se tornarem fiéis em tudo. Vamos orar ao Senhor antes de começar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, Senhor, o teu nome, porque tu és santo, tu és maravilhoso, tu está acima de tudo, Senhor, e de todos. A força, Senhor, está na tua mão, o poder está na tua mão, Senhor, ó Deus. E nós como igreja, Senhor, nós oramos, Senhor Deus, para que a tua fidelidade, Senhor, na tua palavra, Senhor, ó Deus, nós possamos entender e guardar no nosso coração, porque tu é fiel, Senhor, para cumprir tudo o que está escrito, Senhor. Que o teu Santo Espírito venha nos ajudar na nossa caminhada, Senhor, para que nós não venhamos, Senhor, desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Nos ajude, Senhor, na nossa caminhada. Ajude, Senhor, a nós termos uma aula abençoada, Senhor, na tua presença. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Irmãos, lição 9, nosso texto áureo, que é o texto principal, está no Salmos 89, verso 1, que está escrito assim: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Salmos 89, verso 1. Uma das mais fiéis promessas do Senhor, que nós temos que confiar, é saber que Ele voltará. E Ele disse também em Atos, os varões, se nós formos ler lá, se puder abrir em Atos capítulo 1, verso 11, está escrito assim: 2 varões vestidos de branco, disse, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, uma promessa que Jesus irá voltar para resgatar a tua igreja. E essa promessa é fiel e verdadeira, e nós temos que estar bem resolvido isso dentro de nós, porque Jesus disse uma certa feita para Pilatos, lá em João capítulo 18, versículo 34, que Jesus, quando Pilatos falou para Jesus: é tu o rei dos judeus? Aí Jesus pergunta para Pilatos assim: tu dissesses isto de ti mesmo ou alguém lhe contou? Que essas promessas que Jesus fez, que irá voltar, e lá em Mateus capítulo 28, no versículo 20, ele vai dizer que sempre estará conosco até os fins dos séculos. Essas promessas temos que esclarecer dentro de nós para as pessoas. Falar assim, ó, eu creio que Ele está conosco, Ele sempre está conosco e Ele voltará um dia. E essas promessas de Jesus irá se cumprir, queridos. E a nossa verdade aplicada está escrita assim: podemos descansar na fidelidade, bondade, veracidade do Senhor, pois Ele não muda. Deus é imutável. Glória a Deus por isso. Objetivos da lição é ensinar que a fidelidade é a marca registrada do cristão, mostrar que a bondade de Deus está ligada ao amor e ressaltar que a veracidade de Deus está no seu caráter. Que Deus ele é verdadeiro, a sua essência é verdadeira. Texto de referência é o Salmos 89, verso 2, pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Verso 5: e os céus louvarão a
tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Agora vamos para o versículo 8. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Verso 24. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Agora pulamos lá para o verso 33. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. A introdução ao nosso esboço da lição, fidelidade de Deus, tópico 1º. Tópico 2º, a bondade de Deus. Tópico 3º é a veracidade de Deus. A nossa introdução bíblica está escrito: o salmista diz que a sua boca anunciará a fidelidade de Deus, não se calará, e esse atributo é próprio dele, pertence à sua natureza, é algo que o destaca, aquilo que é inteiro no seu caráter, não é mutável e nem enganoso. A fidelidade de Deus, a bondade de Deus e a veracidade de Deus, ela é a essência de Deus. E o nosso tópico 1º vai dizer assim: a fidelidade de Deus, ele está repartido, dividido em subtópicos, né? Deus é fiel a si mesmo, Deus é fiel nos seus propósitos e Deus é fiel nas suas promessas. Jeremias disse, está registrado lá em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Ele disse assim, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Eu abri aqui no Salmo 146, são 10 versículos esse salmo. É bom a gente estar lendo, que aqui vai falar sobre juízo e a fidelidade de Deus, o escape. Abra a tua Bíblia aí no Salmo 146 para nós lermos juntos. O título do salmo é A Fraqueza do Homem e a Fidelidade de Deus. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em que não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam-se para a sua terra. Naquele mesmo dia perece os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posto no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, e o mar e tudo quanto há neles, e que guarda, presta atenção, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Verso 10. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Em Isaías capítulo 25, verso 1 vai dizer assim: ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, porque fizestes maravilhas, os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. E em outras traduções diz que é fiéis e verdadeiros.
O contexto do capítulo 25, ele vai dizer sobre salvação, castigo, né, e livramento e juízo. E ele é Deus, ele é fiel em seus propósitos e promessas. 1 de Pedro, no capítulo 1, verso 3 e 4, ele vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora o verso 4. Nós temos que crer nessas promessas, irmãos. Para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, aquela que não se pode murchar, guardada, reservada para vós nos céus. Essa é uma promessa fiel e verdadeira. Glória a Deus por isso. Tópico 1.1: Deus é fiel a si mesmo. Aquilo que Deus expressa corresponde àquilo que é o interno dele. Todas as suas afirmações e ações estão de acordo com o seu ser. Deus, ele é digno de confiança. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia, está a 1000 gerações, e aos que o amam, o guardarás os seus mandamentos. E segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz que se nós formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Ele permanece fiel às suas promessas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7 ao 9. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 7 ao 9. Vou abrir aqui na Bíblia, que esse eu não anotei. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 8. O qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus confirmará em nossos corações. O plano de Deus está conectado à nossa confiança, porque ele está conectado ao caráter de Deus. Podemos confiar em Deus que ele irá cumprir. Hebreus capítulo 10, versículos 23 diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Se Deus disse em sua palavra que vai fazer, meu irmão, pode ter certeza que ele irá fazer. Jeremias capítulo 1, verso 12 diz assim, que eu velo para que a minha palavra se cumpra. Esse velo, dizem outras traduções, eu trabalho para que a minha palavra se cumpra. Tópico 2, que tem como título a bondade de Deus. A bondade de Deus, ela se manifesta por meio daquele que ele mesmo criou. Romanos capítulo 11, versículo 22, vai dizer assim: considerai a bondade e a severidade de Deus. Salmos 34, verso 8, provai e vede que o Senhor é bom, ele é o nosso bom pastor. A bondade de Deus se manifesta em Jesus Cristo. O texto áureo da Bíblia, que é o João capítulo 3, versículo 16,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e que tenha vida eterna. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, a bondade de Deus se revelando em Jesus, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. A bondade de Deus se manifesta pelo seu socorro. O salmista vai dizer no Salmo 42, verso 11, ele vai dizer assim: por que estás batido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é o meu socorro e o meu Deus. O Salmo 116, verso 3 ao 11, ao 10. Salmo 116, esse também eu não anotei, mas o salmista aqui está passando por um momento de dificuldade. Ele vai dizer assim, do verso 3, olha o que o salmista vai dizer: cordéis da morte me cercaram. Não faço nem ideia o que é isso. Cordéis da morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples, e estava abatido, mas ele me livrou. Volta minha alma ao teu repouso, porque o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Olha a conjugação do verbo aqui. Cri, por isso falei. Estive, agora não estou mais. Estive muito aflito. O Senhor livrou o salmista desses cordéis de morte e angústia do inferno. Tópico 3, vamos falar sobre a veracidade de Deus, que é a verdade de Deus, né? Salmo 91, verso 4, vai dizer: a verdade de Deus, ele é o nosso escudo e broquel. Em outras traduções vai dizer assim: a verdade de Deus é o nosso escudo e proteção. João 17, na oração sacerdotal de Jesus, de João 17, ele vai dizer assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus também vai dizer em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O verso 36 desse mesmo capítulo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Este é o livramento do Senhor, a verdade do Senhor na nossa vida. O Senhor Deus é a própria verdade, né? Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele que nos dá entendimento da verdade. Na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18 ao 20, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, pois o que guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. E sabemos que somos de Deus, e o mundo jaz do maligno. Agora o verso 20. E sabemos também que já veio o Filho de Deus, e nos deu o quê? Entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Né? Repetindo o que diz lá em Jeremias capítulo 1, versículo 2, eu velo para que a minha palavra se cumpra. Deus, ele é imutável, nele não há sombra de variações. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 25, vai dizer: mas a palavra do Senhor permanece para sempre.
Jesus disse à igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 13, versículo 14, isso diz o Amém e a testemunha fiel e verdadeira. Ele disse que estará conosco todos os dias, até a consumação do século, em Mateus capítulo 28, verso 20. Ele disse que também tem cuidado de nós. Se Jesus disse que tem cuidado de nós, então é bom você colocar todas as suas ansiedades em oração. Em 1 de Pedro capítulo 5, verso 7. Ele disse para esperarmos nele, que ele fortalecerá o nosso coração. Salmos 27, verso 14. Ele é a nossa segurança. Salmos 4, verso 8. Em paz também me deitarei e dormirei em confiança, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E a nossa conclusão diz: a fidelidade e a bondade de Deus são completadas em nós, quando damos atenção às suas palavras e cremos em Jesus Cristo como o único enviado do Pai. A nossa fidelidade não é declarada em contrato assinado em papel, mas lavrada nas tábuas do nosso coração. Irmãos, guardem esta lição que fala sobre a bondade, que fala sobre a veracidade, que fala sobre a fidelidade de Deus. Esses atributos têm que estar relacionados em nós também, porque são atributos comunicáveis de Deus. Coloque em prática na tua vida, que o Espírito Santo, queridos, nos ajude a sermos crentes melhores. Deus abençoe e um forte abraço. Amém.